E a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí confirmou que outra variante do vírus da Covid-19 foram detectadas aqui no estado. 3 pacientes, os 3 de Teresina, tiveram contato com pessoas do Maranhão e do Amazonas e do Acre. Perdão, do Maranhão e do Amazonas. Maranhão e do Amazonas. E aí, consequentemente, tiveram essa nova cepa, esse novo tipo de coronavírus. Acompanhe. 19 exames dos pacientes do Piauí foram encaminhados ao laboratório de referência na Bahia para análise de sequenciamento dos casos do coronavírus. Os resultados de 3 amostras apontam 2 variantes do coronavírus. 2 delas é a variante P1, com maior índice de transmissibilidade com gravidade de infecção. É a primeira vez que são identificadas novas cepas do vírus em pacientes residentes no estado. Essas pessoas tiveram contato com outras pessoas do Maranhão e Amazonas, onde há registro das mesmas variantes. Recebemos o resultado de 3, onde 2 desses pacientes confirmaram a presença da variante 1, que ela se originou no Amazonas. E um outro paciente que apresentou a linhagem B.1.1.33, que também é muito frequente esta linhagem aqui no Brasil. As análises dos resultados permitem a identificação da diversidade genética viral que circula no país. Mas o que ainda não dá para saber é a predominância dessas variantes aos pacientes. Nós recebemos resultados preliminares, mas o projeto ele continua. Cada estado tem sua cota. E o estado do Piauí está enviando amostras para o LACEN Bahia e eles estão fazendo o sequenciamento. E à medida que eles forem liberando os resultados, nós teremos acesso e podermos conhecer mais sobre essas mutações. Mas o que é exatamente uma nova cepa? O que é exatamente esse novo vírus? E quais as consequências dele? Nós estamos com o doutor Carlos Henrique Neri Costa, infectologista, que conversa conosco a respeito deste assunto. Doutor Carlos, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. O que é exatamente uma cepa do vírus Covid? Boa tarde a todos os ouvintes. Uma cepa é uma variante. Elas ocorrem normalmente na vida do vírus, né? Porque o mecanismo de replicação do vírus é imperfeito. E nunca uma geração seguinte é igual à parental, aos pais. Ele tem um pequeno erro, tem uma pequena mutação, e as letrinhas que dão o código genético são modificadas. Então, os vírus são diferentes uns dos outros. A maior parte das vezes são vírus inviáveis, eles morrem. Mas isso ocorre com muita frequência, são milhares, milhões de vírus infectando cada pessoa, e eles vão sofrendo variações. Eventualmente surge uma variante que tem uma capacidade de replicação maior do que a anterior. Então ela passa a dominar a transmissão. Por exemplo, você tem uma ideia melhor. A variante inicial que surgiu lá em Wuhan, ela não existe mais nos dias de hoje. Várias variantes já a substituíram. Recentemente surgiu a variante inglesa, surgiu a variante da África do Sul e essa variante brasileira identificada em um japonês que passou por Manaus e foi diagnosticado lá no Japão. Então isso está sempre ocorrendo. Elas têm essa característica, à medida que elas dominam, que elas aumentam a frequência, elas claramente são mais facilmente transmissíveis. A nossa preocupação maior com essas variantes é se elas são capazes de conferir uma doença um pouco mais grave ou mais grave, como parece ser o caso da variante inglesa, e se elas têm a capacidade de evadir, de escapar da proteção das vacinas. Uma vez que as vacinas são feitas, desenhadas, para a variante que estava circulando um ano atrás, mais ou menos. E agora surgem novas variantes que modificam a sua estrutura, a sua superfície, fazendo com que o reconhecimento do vírus pelos anticorpos não seja tão fácil como foi originalmente planejado. Pela forma como o senhor fala, os cientistas, os pesquisadores já esperavam que surgissem variantes, né? Já que esse é um comportamento que todo vírus, né, que se reproduz por RNA, tem como capacidade ou como característica.
Exatamente. Então, nós não só esperávamos que acontecesse a origem de variantes, mas como sabemos que vão acontecer mais no futuro. O que nós não sabemos é como elas se comportarão, como elas serão. Sabemos que existe um número limitado de possibilidades de mutações, não são todas. Daí se pensa muito na ideia de ter uma vacina universal, uma vacina que fosse capaz de escapar todas as variantes. O alvo maior dessas variantes no momento, a sobrevivência, está ligada à proteína S, que é a proteína que permite a ligação do vírus com as nossas células, né? Então, as mutações estão ocorrendo muito aí, mas elas ocorrem em outros locais do vírus também, que não são tão críticos quanto esse aí. Mas é muito preocupante, uma das principais preocupações do mundo hoje é o controle de variantes. Doutor Carlos, você falou que a gravidade é maior nessa nova variante aí. Qual é a diferença? A inglesa, sim. Essa não sabemos se é mais grave ainda. Tá. E qual é a diferença da forma como se manifesta a inglesa para a forma como se manifesta aquela primeira, que tanto nos aterrorizava já naquela época? Não, é a mesma doença. Clinicamente, não tem diferença nenhuma de uma doença com outra. Apenas é mais grave, né? Talvez pela uma reação exagerada das pessoas perante a presença do vírus, desencadeia uma série de reações inflamatórias que acabam levando à morte. Então, na verdade, quem mata na Covid não é exatamente o vírus, né? Nós chamamos a citopatologia do vírus, mas é a reação da gente à presença do vírus. É isso que suscita uma série de reações de inflamação local no pulmão, tromboembolismo e fenômenos desse tipo, que são capazes, então, de gerar a doença nas pessoas. Então, se essa variante ela tem esse potencial de gerar uma doença mais grave ou a resposta mais grave da gente, a P1 nós não sabemos ainda. Tudo indica que a inglesa sim. Agora, a doença é a mesma, só com a gravidade um pouco maior. Isso em relação à inglesa. Nós não sabemos, mais uma vez, se a variante P1 suscita uma reação mais grave. Temos visto muitos jovens adoecendo agora. Não é que eles estão com a doença mais grave, mas isso provavelmente está ligado ou ao comportamento dos mais jovens ou uma capacidade de replicação maior do vírus. Também são incógnitas para serem respondidas no futuro. Agora, aqui no Piauí, Gelson, nós temos a plena capacidade técnica de fazer uma vigilância da genômica, das variantes que estão ocorrendo aqui. Acompanhar ao longo do tempo, olha, está entrando tal variante, está predominando tal variante, essa variante tem a capacidade de replicação maior, e com isso informar os gestores sobre as medidas a serem tomadas em relação à prevenção do vírus. Aperta mais o cinto, relaxa um pouco mais, né, para que a gente possa, então... Agora, nós temos tecnicamente essa capacidade de fazer o que a Bahia fez por nós. O boletim divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde, no boletim é possível perceber que existem mais jovens, realmente, como o senhor colocou, e aí o senhor diz que é preciso avaliar porque tem um comportamento envolvido, mas também tem aumentado percentualmente, embora não seja a maioria, mas tem aumentado a quantidade de pessoas que morrem por dia sem comorbidades. Isso pode estar ligado ao nova cepa? Pode, mas pode estar ligado também, Joelson, às pessoas de maior risco já estão sendo vacinadas. Isso é notório em vários gráficos internacionais. A mortalidade dos idosos está diminuindo porque os idosos estão vacinados. E aí, proporcionalmente, aparecem umas pessoas mais jovens que estão morrendo. É uma ilusão. Na verdade, os idosos que estariam morrendo agora já estão protegidos ou já morreram, né, pela infecção natural. Mas provavelmente é o efeito da vacina. Já um primeiro sinal de que a vacina está protegendo as pessoas. Então, a mortalidade está se deslocando para as faixas mais jovens, relativamente. Então, o que no primeiro momento é uma impressão negativa pode ser, no fundo, um aspecto positivo do funcionamento dessas vacinas. Eu estou seguro que sim. Estou seguro que estão morrendo relativamente mais jovens agora, porque aqueles de risco maior já estão vacinados. Doutor Carlos, a última pergunta é em relação à possibilidade de renovação das vacinas anualmente, como fazemos com a gripe. Esse comportamento do vírus aponta para essa possibilidade no futuro? Os cientistas trabalham com essa ideia? Trabalham, sim. Já é um assunto sendo discutido seriamente. Busca-se não só fazer pools de vacinas isoladas de vírus, fazer uma renovação anual ou bianual, como se faz com a vacina da influenza. A vacina da influenza é muito mais mutante do que... Quer dizer, o vírus da influenza é muito mais mutante que o vírus, que o SARS-CoV-19, que, por sua vez, é muito menos mutante. O mais mutante de todos é o HIV.
tá certo? Mas diante da emergência dessas variantes aí, com uma capacidade de replicação maior, menor, eventualmente com maior mortalidade, como é o caso da inglesa, ou eventualmente com maior escape às vacinas, exige que seja planejado agora, estudados agora, a possibilidade de fazer anualmente, periodicamente, campanhas de vacinação, como fazemos hoje para a influenza. Quero agradecer ao senhor, Dr. Carlos Henrique. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Uma satisfação. Boa tarde a todos.